Muito bom dia aos irmãos, Deus os abençoe. É um prazer estar aqui no meio dessa comunidade de fé, na qual eu confesso o nome do Senhor Jesus. Isso é motivo de honra, alegria. Fico muito lisonjeado pelo convite do reverendo Oreb. Agradeço muito a ele, irmã Simone, a todos os irmãos da igreja Ponta da Areia, Igreja Presbiteriana Ponta da Areia. E agradeço o convite aos irmãos. Sou muito grato, fico muito lisonjeado em estar aqui no meio dos irmãos, prestando culto ao nosso Senhor, que é o único digno de honra, glória e majestade. Sou grato a Ele e aos irmãos pela oportunidade, pela forma calorosa como recebeu. Teve aquela briga ali para saber como é que pronunciava o meu nome, mas depois a gente se acertou e foi tudo certo, Então, rapidamente, eu gostaria de pedir aos irmãos para compartilhar um texto da Palavra do Senhor, muito conhecido, que se encontra em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 40, um versículo bem conhecido, uma passagem bem conhecida. Marcos 1, versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhes desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar? Pai eterno, Deus amado, somos gratos ao Senhor por essa igreja, por essa comunidade, por essas pessoas que estão aqui para adorarem ao Seu nome, ó Pai. Somos gratos porque é o Senhor que nos trouxeste à Sua casa. É o Senhor, Pai, que é o único nome que deve ser adorado, ó Senhor Deus. Tu já falaste durante toda a liturgia deste culto. Agora, humildemente, nos colocamos prostrados, Senhor Deus, humilhados diante de Ti, clamando que o Teu Espírito Santo venha até nós e fale aos nossos corações, ó Pai. Somos pequenos, incapazes de conhecer a Ti por nós mesmos, de conhecer a Sagrada Escritura por nós mesmos, então pedimos intervenção do Teu Santo Espírito, porque somente por Ele e através dEle que nós podemos conhecer ao Senhor, ó Pai. Toca no coração de cada um, que possa ser o Senhor vir a falar e somente o Seu nome ser engrandecido nesta manhã. Muito obrigado, e é no nome do Teu Filho amado, Cristo, que nós agradecemos. Amém. Hoje eu queria convidá-los a gente pensar um pouquinho sobre a obra de Cristo e o milagre que Ele faz em reconstruir a imagem de Deus em pecadores, em pessoas como eu e você. É comum a gente hoje pensar num cristianismo de números, A gente pensa em igrejas lotadas, megas igrejas, isso é muito comum e as pessoas buscam isso. A gente tem métodos de plantações de igreja, métodos de crescimento, modelos, diversos modelos. Porém, a gente vive uma religião, um cristianismo de nome. É o que a gente mais tem visto hoje no nosso meio. A gente não tem visto as pessoas experimentarem o Cristo da religião. Nós somos cristãos e precisamos experimentar do verdadeiro poder de Deus. As pessoas simplesmente buscam números, encher a igreja, mas não buscam o verdadeiro sentimento, a verdadeira alegria no Senhor, em compartilhar do pão, compartilhar da presença dos irmãos, em viver uma vida quer com Deus, quer com o próximo, quer com o mundo, de maneira que agrada ao Senhor. E o Senhor tem nos dado o privilégio de servi-lo na igreja 25 de agosto, juntamente na presidência dos jovens. Esse ano a gente tem pensado muito sobre como que a gente, servos do Senhor, eleito antes da fundação do mundo, como nós presbiterianos gostamos de dizer, porém, como nós
podemos ter uma vida devota a Deus, como nós podemos buscar a santidade de maneira plena, como nós agora salvos vivemos no mundo e podemos refletir a imagem de Deus no mundo. Esse é o grande desafio da igreja, esse é o grande desafio meu e seu. O ser humano, ele é muito preocupado com a autoimagem, com a imagem de si próprio, né? Ou seja, ele quer, primeiramente, em linguagem paulina, refletir algo, ele quer mostrar algo, ele quer saber qual é a sua imagem que transparece ao mundo. O ser humano é muito preocupado com a imagem. As pessoas se preocupam cada vez mais com aquilo que as outras pensam dela, muito mais do que elas verdadeiramente são. Por exemplo, não é muito difícil a gente ter alguns exemplos, quando a gente está em alguns lugares, por exemplo na praia, hoje agora estamos no verão, as pessoas se preocupam muito com a famosa selfie, com a famosa retrato, e às vezes o lugar não é nem tão bonito assim, mas com uma boa câmera, com um bom celular, com um bom megapixel, com uma boa luz, com um bom filtro, a imagem fica boa, e o que importa é a imagem. É isso que importa. Por exemplo, nos shows, hoje as pessoas ficam somente no celular, acompanhando os shows pelo celular, e vai para casa, não viu o show, mas vê o show no celular e depois vê o show no computador e posta nas mídias sociais. Ou seja, as imagens valem muito mais do que a vida verdadeira. É isso que nós temos acompanhado. E a gente passa a viver um mundo de ilusões, de utopias, o mundo das imagens, porque a imagem é o que verdadeiramente importa. Não estou falando uma linguagem muito difícil, com certeza todos nós estamos familiarizados a isso. E o relato do Gênesis, muito importante como a gente encara Gênesis 1 a 11, porque é o que vai mudar, o que vai dar norte à nossa teologia. E o relato do Gênesis, ele nos mostra justamente que nós fomos criados à imagem de Deus, à imago Dei, como os teólogos falam. E é natural ao ser humano, o natural ao ser humano seria refletir a imagem de Deus. A imagem de Deus é o propósito de todo ser humano. O ser humano foi criado à imagem do seu Criador, e refletir a imagem de Deus seria o verdadeiro propósito de todo ser humano criado à imagem de Deus. O ser humano, ele foi feito para ser um grande outdoor, ele mostraria, estamparia o Criador de todas as coisas. Ele mostraria que aqui eu sou criado à imagem de Deus e Deus está espalhado por toda a criação. O ser humano foi criado para refletir a imagem de Deus, daquele que o fez, e propagar a imagem daquele que nos criou. E é por isso que Adão deu aquilo que Deus deu a Adão, aquilo que nós chamamos de mandatos ou ordens, né? Que se estabelece primeiramente na ordem espiritual ou no mandato espiritual, que era justamente na guarda do sábado, onde ele se relacionaria com Deus e tiraria um dia justamente para se lembrar do seu Criador e para devotar ao Criador toda a honra, a glória, o que nós fazemos hoje no domingo. Deus está falando para Adão: encha-se da minha imagem, encha-se da minha imagem, se relacione comigo, você foi criado para mim, para minha glória, e somente em mim você terá satisfação, somente em mim a vida terá sentido. A vida das imagens, o mundo das imagens não tem sentido, a vida tem sentido quando a imagem de Deus está em nós, e essa imagem agora ela é propagada a todo mundo. E é por isso que o conceito de Paulo de felicidade é bem averso, bem diferente do conceito do mundo de felicidade. Paulo fala que ele sofreu perseguições, que ele naufragou, e que mesmo assim, todas essas coisas, ele era feliz em Cristo, porque ele sabia que o propósito dele era viver com o Senhor. Diferente do mundo, onde o maior é sempre o maior, o primeiro é louvado, aquele que tem mais força é sustentado. No reino de Deus é o contrário, o maior é o menor. Para você ser alguém, você tem que servir. Para você receber, você tem que dar. Já repararam isso, que é o inverso? E quando o homem vive sem Deus, não tem jeito. No dia 25 de dezembro a gente pede paz no mundo, no dia 1º de janeiro a gente está na iminência da Terceira Guerra Mundial. Porque paz sem o príncipe da paz é impossível. Vida sem aquele que veio para dar vida e vida com abundância é impossível. É impossível clamar paz ao mundo se o dono da paz não estiver em nós.
Se a imagem de Deus não estiver em nós, o Deus da paz, o Deus criador, o Deus que nos fez para a sua glória, é impossível termos paz, é impossível termos vida de verdade. Vivemos um mundo de imagens, um mundo de aparência, um mundo sem sentido. Para a vida ser vida de verdade, ela precisa estar envolvida do Criador. Somente dessa vida tem que estar vivificada pelo Criador. É por isso que Paulo fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Precisamos ser revividos, ou vivificados, ou transformados à imagem de Deus. A segunda ordem que Deus dá a Adão para que ele pudesse refletir a sua imagem é o que a gente chama de mandato social, ou ordem social, onde Deus está falando para ele: olha só, enche a terra e multiplique. Enche a terra com a minha imagem pelo mundo, multiplique a minha imagem. Uma cabeça pensa, mas duas pensam melhor que uma. Duas imagens de Deus é melhor que uma imagem de Deus. 3 imagens, 4 imagens, o mundo repleto de imagens. Era algo maravilhoso. A terceira ordem é aquela que a gente chama de ordem cultural, ou mandato cultural, onde Deus fala assim: olha, eu fiz tudo bom e perfeito, porém o meu perfeito contempla você desenvolver a minha criação. Nós olhamos o mundo, vemos como o homem desenvolve a criação e quão belo é e quão de Deus tem. O ser humano, ele é criado diferente do restante da criação. Por mais que a gente hoje vive uma vida, num mundo diferente, onde as pessoas querem pôr animais como pessoas, mas ser humano é diferente de qualquer outra parte da criação. Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Por melhor que você tenha o seu animal de estimação, ele nunca vai ser comparado a um ser humano. Por melhor que você tenha a natureza, ou a flora, ou a fauna, ela não é como nós. Nós temos a imagem de Deus. Fomos criados à imagem de Deus e para louvor da sua glória. E aí, refletir a imagem de Deus consistia justamente em Adão obedecê-lo no seu relacionamento com ele, no seu relacionamento com o próximo e no seu relacionamento com o mundo, ou com a sua criação. Mas qual foi o problema, Maio? O problema você já sabe, se chama pecado. E no pecado, às vezes a gente tende a achar que Adão só comeu daquela frutinha lá, às vezes até diminui, a gente fala que é maçã, a gente quer falar aquela cereja, diminui, foi só isso. Poxa, será que Deus tinha que expulsá-lo do paraíso? Será que não foi muita coisa? Será que Deus não foi cruel demais? Quem pensa dessa forma não entendeu a natureza de Deus, porque a transgressão contra mim e contra você é uma coisa, agora contra o Deus Todo-Poderoso, onde há perfeição plena, onde há santidade plena, qualquer mancha, que menor que seja a nossos olhos, é um dano muito grande à natureza de Deus. É um dano muito grande. E o pecado, na verdade, foi a quebra por atacado dessas 3 ordens, desses 3 mandatos, e o pecado impediu com que o homem manifestasse ou espalhasse a imagem de Deus, o relacionamento com ele, com a sociedade e com a criação. Primeiro foi o relacionamento com Deus que se quebrou quando o homem confia mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus. Segundo foi o senso de unidade, quando Deus questionou Adão, ele fala assim: não, foi a mulher que tu me deste. Ele perdeu a ideia de que ele e a sua mulher eram um. Perdeu isso. Terceiro foi o mandato cultural, quando a terra produziria espinhos e abrolhos. E o ser humano, a partir daí, ao invés de cultivar e guardar o jardim, passou a destruir a terra. O pecado tornou essa imagem de Deus que nós possuímos plena, agora totalmente, embora não totalmente destruída, mas turva, como a gente diz, distorcida. Lembra? Mas lá no finalzinho, sabe? Isso é fácil perceber, porque as pessoas, na sua naturalidade, elas têm ideia. As pessoas falam assim: a natureza é boa, tem gente que chama até mãe de natureza, não, que a natureza é maravilhosa. O problema é o ser humano que estraga tudo. Ou seja, ele sabe da criação, sabe da queda, e as pessoas oferecem uma solução para esses problemas, né?
Aquelas pessoas, os comunistas falam, não, que o problema, a solução está no Estado. O Estado totalitário, ele vai trazer bonança. Os direitistas mais radicais falam que é economia liberal, temos que, isso vai salvar o mundo. Os educadores falam que não, só com a educação o mundo terá jeito. Os ateus falam, não, tem que tirar Deus do mundo, porque porque o problema da humanidade é Deus. Enquanto Deus estiver no mundo, viveremos em guerra, etc, etc. Porém, nós sabemos que a única solução para o mundo se chama Cristo Jesus. Ele é a única solução para o mundo. O mundo não é bom, sabemos disso. Sabemos que aconteceu alguma coisa no mundo para estar assim, mas sabemos que a única solução para o mundo se chama Jesus. Pois a palavra do Senhor fala que Ele é o único caminho que leva ao Senhor. Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele é o próprio Deus, se não for por Ele mesmo. Ele fala isso. Às vezes a gente pensa muito na nossa imagem, a gente vive como quadros de Facebook, sabe? Aqueles quadros que falam assim, o que eu sou, o que as pessoas pensam de mim e o que eu verdadeiramente sou, sabe? Às vezes a gente pensa muito nisso, mas embora a gente tenha que preocupar sim com a nossa reputação, Filipenses 4,5 nos diz que seja a vossa integridade conhecida de todas. Porém, a reflexão que eu quero trazer é qual é a verdadeira imagem que nós refletimos em meio a tantas imagens misturadas, tantas imagens que nós nos preocupamos, está espalhada por esse mundo. Qual é a imagem da igreja? Para isso eu quero te chamar para olhar para o texto, em Marcos 1, 40, 45, nós falamos sobre a história de um leproso. E Levíticos 13, 45, 46, a lei fala muito bem do que se tratava um leproso. 13, 45, 46, fala assim, o leproso que tem feridas vestirá roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá o lábio superior e clamará, impuro, impuro. Enquanto a ferida de lepra estiver nele, estará impuro. Ele estará impuro e viverá só, pois sua habitação será fora do acampamento. O leproso deveria viver em uma quarentena. O leproso era o único que não poderia se preocupar com a sua autoimagem. Ele não possuía uma imagem. Ele não possuía uma imagem saudável, uma imagem salutar, uma imagem que pudesse refletir alguma coisa, ou que ele pudesse se preocupar consigo mesmo. Ele não podia se preocupar com a sua imagem. Ele possuía uma doença que a gente chama de doença incurável. E além de produzir mau cheiro, o leproso não possuía amigos, não possuía pessoas ao redor, ele vivia só e deveria viver só porque a lei mandava isso. Porque qualquer uma dessas pessoas que encostasse nele ou que estivesse próximo a ele poderia ser contaminada pela lepra. Ele não possuía imagem, nem deveria possuir imagem. E ainda pior, o leproso era considerado impuro cerimonialmente. Ele não participava dos ritos judaicos, ele não participava das festas judaicas, ele não participava dos cultos, ele não participava de nada, ele não poderia ter relacionamento com Deus. Ele era a escória da sociedade. Nem poderiam tocar nele, porque se tocasse nele estariam impuros cerimonialmente, e isso impediria com que eles prestassem culto. Eram totalmente excluídos da sociedade. Era um mal tão grande que a lepra era assemelhada ao pecado. Toda vez que você vê lepra na Bíblia, você simboliza pecado. Para alguns mestres judeus, a lepra era inclusive adquirida por causa de um pecado do leproso. E só um milagre poderia curá-lo. De maneira natural, não haveria jeito para aquele leproso. O versículo 40 fala assim, de Marcos 1. Aproximou-se dele um leproso, de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos, se tu quiseres, Senhor, podes purificar-me. Queria trazer você a pensar que diante desse estado que eu mostrei aqui de um leproso, há de se convir que houve uma audácia dele em se chegar até o Cristo. Eu mostrei como a lei tratava o leproso. Ele deveria andar afastado e ele deveria gritar impuro, impuro, para que as pessoas não chegassem próximo dele. Poderia contaminar um judeu. O judeu era muito
muito cuidadoso com isso. Nem gentios eles ficavam andando. Imagina no leproso. Foi uma atitude audaciosa, no mínimo corajosa. E mesmo ele tendo essa atitude corajosa, ele não foi afrontante, ele não teve uma atitude de afrontamento, mas de humildade, E a humildade dele consistiu em reconhecer que mesmo ele tendo essa doença horrorosa, essa doença que ele via ali que Cristo era a única solução dele, ele não foi afrontoso e falou ao Senhor: se o Senhor quiser, eu serei limpo. Se o Senhor quiser, eu serei curado. Pode me curar. Se o Senhor quiser. Se assim o Senhor quiser. Ele reconheceu que só o Cristo tinha autoridade para curá-lo, sendo Cristo o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder. E é engraçado que essa humildade falta muitas vezes a nós cristãos. Muitas vezes a gente, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, agimos como, desculpa a expressão, mas como crianças mimadas, aonde achamos que temos que ter todas aquelas coisas que nós pedimos ao Senhor. E se o Senhor não nos der, a gente fica chateado, a gente fica bravo, a gente acha que tem que ter aquilo porque eu sou filho de Deus, e tem gente que faz até, exige, né, decreta, enfim. Eu gosto de trazer sempre um exemplo de uns missionários, que tem um amigo meu do seminário que ele sempre falava que ele foi fazer um trabalho com o pessoal, esse pessoal que fica de juntas, né, juntas de missões, e ele foi com esse pessoal à rua, ele começou a fazer orações para as pessoas, aí pediram ele para fazer uma oração, ele fez uma oração ao Senhor, aquela oração comum, né, a oração que nós oramos ao Senhor: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor faça isso, se o Senhor for da tua vontade. Os missionários chamaram ele depois: olha só, eu sei que você quer orar ao Senhor e tal, mas você não deve orar que seja a vontade do Senhor, você deve decretar que é da vontade do Senhor, porque você é filho de Deus, você é isso, aquilo, Ele te deu autoridade para isso e aquilo. E quando ele me contou isso, eu fiquei horrorizado. A gente não entendeu que é a vontade de Deus que é acima de qualquer outra vontade. A nossa vontade é totalmente extraída de qualquer outra coisa, ela é totalmente secundária, porque é a vontade de Deus que é primeiro lugar na nossa vida. Não há outra vontade que nós devemos buscar, independente das circunstâncias. É a vontade do Senhor que nós devemos buscar. E o mundo, ele não entende isso. O mundo planeja, mas as coisas só acontecem se a vontade de Deus quiser. Tem outro exemplo engraçado, quando quem vê muito jornal hoje, essas coisas, tinha sempre uma âncora, né, que sempre falava assim: amanhã nós nos veremos, com certeza. Aí chegava no sábado, na segunda-feira nós nos veremos, com certeza. Porém, ela não entendeu que o com certeza é se a vontade de Deus permitir. Só você olhar Tiago. Hoje nós tivemos a oportunidade de ler Tiago 4:13. Olha o que fala a Escritura: agora prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Ou seja, você só faz alguma coisa, só vem à igreja, você só faz aquilo que você pretende se o Senhor quiser. E isso o leproso teve noção. Ele viu que a cura só viria se o Cristo quisesse, se a vontade de Deus quisesse, porque Ele era o próprio Deus. Ele entendeu que a soberania de Deus e do Filho estava ali, que independente do que ele pensasse, isso não era nada a despeito da vontade do Filho de Deus. Não era nada. Falar é fácil, mas é verdadeiramente aquilo: Deus está no controle de todas as coisas. A providência divina mantém tudo em perfeição e andando conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, segundo Paulo aos Romanos. Eu queria trazer agora você a olhar um pouco sobre o ato de Jesus, ou sobre o milagre de Jesus, no versículo 41, onde Jesus fala:
Jesus, profundamente compadecido, ou teve profunda compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhes: quero, fica limpo, fica limpo. Jesus teve compaixão, e no original, aqui no grego, está dizendo ser movido pelas entranhas, né? Porque os judeus achavam que o centro das emoções estavam nas entranhas ou nas tripas, né? Por isso algumas expressões na Bíblia antiga vem: amar o Senhor com todas as suas tripas, todas as suas forças, né? De todo o seu coração, porque o centro das emoções, é por isso que quando a gente sente aquela emoção, a gente sente um friozinho na barriga, né? Aquela dor de barriga, enfim, o centro das emoções estava nas tripas. Então no original é ser movido pelas suas entranhas, ser movido com o seu profundo amor. O Senhor se comoveu profundamente diante da ação daquele leproso. E esse amor se revestiu em cura, mas não só numa cura superficial, eu quero que você pense nisso, mas numa profunda natureza transformadora. Houve uma mudança de estado naquele leproso. Que mudança foi essa, Maicon? Primeiro, a imagem de Deus foi restaurada naquele leproso. Agora ele seria visto como um verdadeiro ser humano, e não mais como escória da sociedade, não mais como uma pessoa renegada, não mais como uma pessoa afastada, não. Ele seria visto agora como um verdadeiro ser humano, como uma pessoa que poderia inclusive prestar culto. Por isso que o Senhor mandou ele ir até o sacerdote, porque somente um sacerdote poderia dar a chancela: não, está curado, pode voltar às suas atividades normais. Ele poderia agora testemunhar a sua vida, e a sua vida serviria de testemunho para os demais. O Senhor restaurou espiritualmente, socialmente, culturalmente sua relação com o mundo. E algumas etapas da transformação que o Senhor faz em nós, pecadores. Primeiro, ele restaura a sua imagem, de modo que nós somos aperfeiçoados de glória em glória, mas já somos vistos como o próprio Cristo. Isso é algo belo demais. Por mais que nós ainda sejamos pecadores, sejamos miseráveis, sejamos, enfim, diversos adjetivos para denotar o nosso pecado, nosso terrível pecado, porém, ao mesmo tempo, somos vistos como justificados e perfeitos diante de Deus. Fomos transportados, como o irmão orou hoje aqui, de um lugar para o outro, fomos arrancados a raízes e fomos plantados diante do Senhor. Era uma outra realidade, é uma outra natureza. Ele mudou o nosso estado. Antes nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos filhos e amigos do Senhor. Estávamos em inimizade e agora temos relacionamento íntimo. Podemos prestar culto a Ele sem culpa, porque o Senhor, o perfeito, é quem media as nossas orações e media o nosso culto. A confiança não está em nós, mas está naquele que nos dá a sustentação, o Senhor. E agora Ele manda para que nós, com essa imagem, reflitamos essa imagem no mundo. Nosso testemunho servirá para que as pessoas sejam conduzidas a Cristo. E a gente só pode refletir a imagem de Deus quando a imagem de Deus está em nós. Quando ela não está em nós, não tem como refletir, porque ela ainda não está em nós. Não dá para inverter o processo. Versículo 43 até o 45. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: ora, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O interessante é que o Senhor Jesus, ele sabia que aquele leproso não ia conseguir ficar quieto. Sabia disso. Ele tinha plena convicção que aquele leproso não iria ficar de boca calada. Ele sabia que quando ele tivesse a boa notícia ou a cura, aquilo que ele tanto aguardava, ele não conseguiria ficar com a boca fechada. Porque quando a gente é tocado pelo Senhor, quando a gente é transformado pelo Senhor, a gente não consegue ficar calado.
Você vê aquelas pessoas que se converteram recentemente, elas querem falar do Senhor, elas querem falar da alegria do Senhor, elas querem falar da transformação, elas querem falar da vida, da família, elas vêm à igreja, elas ficam felizes, elas estão o tempo todo querendo fazer alguma coisa, porque elas estão de modo que elas não conseguem nem explicar. Quando a gente é tocado pelo Senhor, a gente não consegue ficar calado. E Jesus tinha ido para aquele lugar justamente, você vê o versículo 38, Jesus porém disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali. As pessoas estavam incomodando muito o Senhor, ele queria ir para um lugar para poder ficar mais tranquilo e que ele pudesse pregar o evangelho. O intuito não era ficar fazendo milagre, o intuito era para que ele pudesse pregar o evangelho das boas novas. Esse era o intuito. Qual foi o problema? Que quando ele falou, quando ele fez aquele milagre e o leproso foi atingido pelo milagre, ele deu com as línguas nos dentes, como a gente fala, e o ministério do Senhor foi travado ali naquele momento. Ele não conseguia mais pregar, porque a notícia se espalhava tão rapidamente que as pessoas vinham a ele não conseguia mais ter paz para poder anunciar o evangelho. O que o Senhor fez foi justamente assumir um dano para si. Ele sabia que aquele leproso não ia ficar calado, mas ele, mesmo assim, assumiu o dano no lugar daquele leproso, mesmo ele sabendo que não conseguiria depois poder anunciar o evangelho de maneira tranquila. É a mesma coisa que ele fez conosco, sabe, na cruz do Calvário, quando ele assumiu a minha culpa e a sua culpa e levou sobre si os nossos pecados, carregando sobre si toda a ira que era para ser derramada em nós. Ele carregou sobre si e assumiu todo esse dano, não somente por nós, mas em nosso lugar. Em nosso lugar. Foi isso que ele fez. Ele fez tudo isso para que nós fôssemos purificados, sarados da nossa lepra. Todo milagre na Bíblia, quando você olha o milagre, é tipológico. Ele está apontando para um milagre muito maior. É por isso que normalmente os milagres vêm acompanhados assim: perdoados são os vossos pecados. Porque ele está querendo dizer que há um milagre muito maior do que aquela lepra que foi curada. Há um milagre muito maior do que aquele coxo que andou. Há um milagre muito maior do que aquele cego que pôde ver. Há um milagre muito maior do que isso, que é o milagre do Senhor em nos tornar vivos para a sua glória e restaurar a sua imagem em nós. Ele está falando que há um milagre muito superior a qualquer circunstância dessa vida. Há um milagre muito acima de qualquer coisa, que está acima das nossas mentes, da nossa visão, e nós só enxergaremos isso com a visão espiritual, com os olhos espiritual. De forma carnal, a gente só pensa nesse mundo, só pensamos na nossa imagem, só pensamos em coisas perecíveis. Mas, como diria Paulo, mantenha o olhar, o foco no alto, porque é somente no alto que nós encontramos a vida verdadeira, o sentido de todas as coisas, é no Senhor e somente nele. E isso a gente só vai encontrar quando a gente vê verdadeiramente, for tocado pelo Senhor, quando a nossa doença for restaurada, quando nós formos mudados tanto no nosso relacionamento com Deus, quanto no nosso relacionamento com o próximo, e tanto quanto no nosso relacionamento com o mundo. Não podemos ser cristãos que ficamos apenas em quatro paredes, ou somente eu sou cristão e agora minha salvação está garantida, ok, agora eu vou seguir minha vida. Não. O cristianismo, ele muda as circunstâncias, ele muda o nosso relacionamento com Deus, porque agora a gente pode orar sem culpa, sem medo, porque Ele nos justificou. Ele muda o nosso relacionamento com o próximo, porque agora a gente entende Ele como um verdadeiro ser humano, como um verdadeiro homem criado à imagem de Deus. Ele muda nosso senso de criação, porque agora a gente está aqui para poder cuidar do jardim, para poder restaurar, para poder desenvolver a criação de Deus. O milagre aponta para algo muito maior. E para concluir, eu queria dizer que o que nos define não é a nossa imagem, mas é a imagem de Deus em nós. Sabe, Babel, eles queriam construir um nome para si. O que Deus fez com eles?
Eles queriam construir uma imagem segundo o coração deles e não segundo a imagem de Deus, o que Deus fez com eles. No céu, a gente leu o Apocalipse, nós ganharemos um novo nome, não segundo a sua e a minha imagem, mas segundo a imagem do Cordeiro, a imagem corruptível do Deus homem. É Ele que vai nos dar um novo nome. Antes de sermos seminaristas, presbíteros, arquitetos, advogados, enfim, antes de a gente ser qualquer coisa, nós somos cristãos. E é o cristianismo que nos define. Nós devemos ser conhecidos pelo Deus do cristianismo, pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Ele quem define a nossa imagem. É Ele quem define a nossa imagem. Não é a minha posição na igreja, não é a minha posição diante da sociedade, não é quem sou, não é minha conta bancária, não é nada disso, né? Se eu tenho faculdade, mestrado, doutorado, não é isso. O que me define é a imagem do Senhor. Que seja a vossa reputação conhecida, né? Reputação pelo nome do Senhor. A gente precisa ter a atitude do leproso e nos reconhecer como nada, pecadores. Diante de Deus não há poder que subsista. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, que a ti só compete a ira e o inferno, mas Ele, com a sua graça abundante, dá vida a você, e você, sem nem menos merecer nada, Ele te restaura, te limpa, te bota em caminhos retos, santos. É inimaginável, é um milagre, é um milagre, é um milagre, é um milagre. O único capaz de nos curar e mudar o nosso estado é o Senhor Jesus. Diante dele, a gente tem que nos reconhecer como um leproso miserável que não tem condições de nada e clamar: se, Senhor, tu quiseres, eu posso ficar limpo. Sem autoridade, sem arrogância, nada, só com humildade, sabendo quem eu sou e quem Deus é. Às vezes a gente confunde, às vezes a gente quer ser Deus e Deus quer ser criatura, mas cada um no seu lugar. Deus é Deus, nós somos criação, filhos de Deus agora, porém temos que ter humildade e saber que a vontade de Deus tem que estar acima de qualquer outra coisa. Depois disso, a gente precisa voltar à casa do Pai, voltar à sociedade como verdadeiros seres humanos, espalhar a imagem de Deus pelo mundo, porque a imagem, a luz de Deus, precisa brilhar em meio às trevas. Não há luz que brilhe no meio da luz. A luz precisa estar no mundo. O significado de igreja é chamados para fora, eclesia. Nós fomos chamados para uma missão. E essa missão é justamente levar a luz ao mundo, levar o evangelho, as boas novas ao mundo, levar a imagem de Deus ao mundo, levar o relacionamento, o religar, o relacionamento de Deus com o ser humano. Agora tem uma possibilidade, é Cristo. Ele veio para dar vida, para religar verdadeiramente. Ele é o único caminho. Agora tem uma solução para que as pessoas não olhem o próximo como escória, como qualquer outra coisa, como animais, mas como verdadeiramente seres humanos. Agora tem uma solução para que nós possamos encarar a criação de Deus como verdadeira, como plena. Jesus, é Jesus. O Senhor muda o nosso relacionamento com Ele, com o próximo e com o mundo. E a pergunta que a gente tem a nos fazer é: quem somos nós? Será que eu sou o Maico, o Michael, o Michel? Ou será que eu sou o pequeno Cristo, aquele que reflete a imagem de Deus na igreja, na sociedade e no meu relacionamento com Ele? Só há uma solução para nós: quando o Senhor for o verdadeiro Deus nas nossas vidas e Ele for o centro das nossas entranhas, o centro do nosso coração, o centro das nossas atitudes, o centro da nossa alma, o centro da nossa vida. Só assim a nossa vida terá sentido. Não existem outros caminhos. A gente busca caminho em casas, poderes, status sociais, em qualquer outras coisas, mas a gente possui como diria C.S. Lewis, a gente possui um vazio do tamanho de Deus, e esse vazio só é preenchido quando Deus
Todo-Poderoso, infinito, preencher esse vazio. Coisas só vai mostrar que esse vazio se encontra lá. Precisamos do Senhor na nossa vida. E a pergunta é: quem somos nós? Somos a igreja conhecida pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo? Ou será que estamos refletindo apenas a nossa imagem no mundo? Como diria Filipenses 4:5, que seja a nossa amabilidade ou a nossa reputação conhecida de todos e que ela seja conhecida pelo nome de Cristo e não pelo nosso. Vamos orar? Pai eterno, somos gratos ao Senhor pela sua amada igreja, Senhor. Somos gratos pela sua palavra, ó Deus, porque tu, com teu Espírito Santo, falaste aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por cada um presente na sua casa, Pai. Que eles possam ter as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, Pai. E que agora, transformados pelo poder do Evangelho, que eles possam ser modificados no seu relacionamento com o Senhor, no relacionamento com o próximo e no relacionamento com o mundo, Senhor. Que é exemplo desse leproso que nos é contado nas Sagradas Escrituras, que nós possamos ter humildade diante do Senhor e reconhecermos como pecadores e somente pecadores, carentes da graça e da glória do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa poderosamente intervir na sua casa, na sua igreja, para que nós possamos ser igreja verdadeira diante de um mundo tão mau, ó Deus. Pedimos por cada um que está aqui, Senhor, para que a sua imagem seja a única imagem conhecida diante de nós, ó Pai. Tu sabes, Senhor Deus, os nossos problemas, Tu sabes, Senhor Deus, as nossas dificuldades, mas clamamos ao Senhor porque o Senhor é o único que tem poder para nos conduzir, Senhor Deus, por caminhos corretos, caminhos de santidade, ó Pai. Sem o Senhor nós apenas tentaremos e vagaremos diante do mundo, mas clamamos ao Senhor, aquele que tem vida para dar, aquele que transforma nosso estado, aquele que muda a nossa alma, aquele que nos muda, aquele que nos transforma, aquele que nos purifica, aquele que nos transformou, que nos tirou e que nos sarou da nossa lepra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela sua amada e santa igreja, Senhor. Que o Senhor possa ser o primeiro e o último desta igreja, que essa igreja possa viver o Senhor intensamente, somente o Senhor, que a glória reconhecida e conhecida seja do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pedimos isso no nome do nosso mediador, o amado Cristo Jesus. Amém.